Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para a nossa aula de número 4, a aula que vem depois da prova. Tenho certeza que todos vocês foram bem, não é verdade, Evandro? Eu também acho que sim, né? Bom, para essa aula de número 4, nós vamos continuar o tema da aula anterior, que são as áreas funcionais de gerenciamento de redes, certo? Então, para a gente pegar o gancho da aula anterior e continuar a nossa aula de hoje, vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula passada. Então, acompanhe com a gente aqui no slide. Na aula passada, a gente falou sobre as áreas de funcionamento, as áreas funcionais de gerenciamento do modelo FCAPS. Na aula passada, nós falamos sobre a gerência de falhas, que tem como objetivo monitorar o estado dos recursos, fazer a manutenção e a correção de falhas, caso falhas ocorram. O gerenciamento de configuração, que prevê a monitoração da estrutura física e lógica da rede, ou seja, os recursos de hardware e os recursos de software, a configuração desses recursos para manter o bom funcionamento da rede. E além disso, também prevê a possibilidade de alterar a configuração desses recursos de maneira remota, ou seja, não precisa ir acessar fisicamente os recursos para mudar as suas configurações. Para quê? Para manter a rede num bom nível de funcionamento, certo? Além disso, nós vimos também sobre a gerência de contabilidade, que tem o objetivo de controlar os recursos da rede para evitar que usuários cometam abusos. Aquilo que a gente comentou na última semana, muitas vezes um determinado usuário faz downloads em demasia e prejudica o tráfego da rede para outros usuários que estão cuidando de tarefas que são relativas ao trabalho mesmo. Então, não existe, em muitas empresas, muitas organizações, não existe essa consciência na utilização dos recursos. Então, é preciso que o gerente da rede esteja atento a esse tipo de utilização. Para quê? Para coibir, para inibir que os usuários façam isso. Uma das maneiras de efetuar esse gerenciamento é o estabelecimento de cotas, ou seja, definir previamente o quanto de largura de banda, capacidade de armazenamento, que vai ser destinado para cada um dos usuários, para cada um dos setores, para permitir que o uso da rede, o uso dos recursos, seja feito de maneira adequada, ou seja, não tenha excessos, não sejam cometidos excessos por parte dos diversos usuários que utilizam a rede, certo? Então esse aí foi, de forma resumida, o conteúdo da aula anterior. As áreas funcionais de gerenciamento de falhas, gerenciamento de contabilidade e gerenciamento de configuração, certo, Evandro? Isso mesmo. Bom, e para a aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso modelo FCAPS. Nós vimos na aula passada, o professor Carlos já fez uma pequena revisão, e nós vamos ver dois novos itens dentro desse modelo, que é o de desempenho e o de segurança. Acompanhe no slide nossos objetivos. Para essa aula, nós vamos compreender as áreas funcionais de gerência de desempenho. Vamos entender como essa área trabalha, a área de performance, como está no nosso modelo em inglês, como essa área contribui para o gerenciamento da sua infraestrutura de rede. Você vai entender mais detalhadamente quais são as funções básicas, quais são as suas atribuições dentro do gerente, o que o gerente faz com relação a essa área. Outra área também é a área de segurança. Essa outra área também você vai entender um pouco mais sobre as funções no qual ela vai trabalhar dentro do seu modelo de rede. É importante a gente prestar bastante atenção, porque elas podem se aproximar de outras nas quais a gente conhece. Por exemplo, a de desempenho, você vai ver itens que se assemelham quase a de falhas. Então a gente não deve confundir essas duas áreas distintas, ok? Então, vamos seguir. É verdade, Evandro. Você estava comentando sobre essa aproximação entre as áreas de gerenciamento, as áreas funcionais de gerenciamento. A gente comentou na aula passada, inclusive, que uma decisão tomada numa área funcional pode influenciar em uma outra área. Então é importante a gente estabelecer limites de até onde vai o gerenciamento de cada uma das áreas funcionais, certo? Então vamos pensar na aula de hoje, começando a falar sobre a gerência de desempenho, certo? Acompanhe com a gente no slide que nós temos aí alguns itens, alguns elementos que podem compor uma rede de computadores. Nas figuras nós temos um switch, nós temos a logomarca de um servidor web, um computador que tem a aparência de um servidor, uma impressora e uma imagem aí que representa a largura de banda. Então, todos esses elementos são elementos que compõem uma rede de computadores. Todos esses são possíveis objetos de gerenciamento dentro da rede, certo?
Cada um desses objetos pode ser gerenciado sob diversos aspectos diferentes, possivelmente relativos a cada uma das áreas funcionais diferentes. Existem alguns objetos que podem ser gerenciados de acordo com o seu desempenho, que podem ser observados de acordo com o seu desempenho. Por exemplo, a largura de banda. Ou um switch, por exemplo. Vamos supor uma determinada situação em que a carga de transferência na rede é muito alta. Então, um determinado switch, ele pode, numa determinada situação, num momento, ter um grande número de colisões, por exemplo, e perdas de pacotes numa transferência. Então, veja, o desempenho desse equipamento, do switch ou hub, ele pode estar degenerado em um determinado momento, de acordo com a carga de utilização desse dispositivo. Então, dentre os diferentes dispositivos de rede, né, disponíveis em uma rede, dispositivos e softwares, alguns aspectos de desempenho podem ser observados a respeito desses equipamentos. Então, nesse sentido, o objetivo da gerência de desempenho, vamos acompanhar no slide, é justamente quantificar, medir, analisar e controlar esses equipamentos. Controlar o quê? O funcionamento desses equipamentos, a maneira como eles estão sendo utilizados, a forma de trabalho deles, se é satisfatória, se não é, com o objetivo de quê? O objetivo, de novo no slide, é avaliar sempre o desempenho desses equipamentos. Por que é importante gerenciar o desempenho de cada um dos equipamentos, cada um dos objetos gerenciados em uma rede? É importante porque o desempenho de cada um deles vai ter um impacto sobre o desempenho global da rede. Então, se existem alguns objetos gerenciados que estão operando com desempenho abaixo do esperado, ou abaixo do nível satisfatório, ou ainda estejam operando em um nível crítico, é possível que isso tenha um impacto sobre o desempenho global da rede. E aí, com a rede tendo um desempenho fraco, possivelmente algumas áreas do negócio, da organização, sejam prejudicadas, certo? Então, é importante observar cada um dos objetos. Para quê? Porque o desempenho de cada um tem um impacto sobre o desempenho geral da rede. Não dá para dissociar o desempenho geral da rede de cada um dos elementos que são gerenciados. É isso mesmo, professor Carlos. Bom, o planejamento de desempenho, a gerência de desempenho, ela nos possibilita planejar, né, atividades futuras para a nossa rede. Você vai estar acompanhando, ela vai te dar um acompanhamento do andamento atual da sua rede, então ela é possível você planejar soluções futuras na sua rede. Ela também te possibilita cobrar soluções para problemas, né, com relação a fornecedores, né, a parceiros dentro da sua rede. Serve também para garantir, acompanhando o slide, o SLA, o Service Level Agreement. Quer dizer, um acordo de nível de serviço. Esse SLA é nada mais que um pacto de qualidade realizado, por exemplo, entre duas empresas. É o mínimo de serviço, né, que cada uma vai ter que prestar uma a outra para que se consiga, né, o compartilhamento de serviços, a troca de informações entre elas. Então, a minha empresa garante o mínimo de funcionamento dessa forma. A minha empresa também vai garantir o mínimo dessa forma. E como é que você garante esse mínimo? Como é que você sabe se esse mínimo está sendo obedecido, está sendo cumprido ou não? É através da gerência de desempenho. Ela vai te possibilitar você mensurar o que está se passando dentro da sua rede. Como o professor Carlos já mostrou, aqueles itens de gerenciamento, aqueles equipamentos, são alguns exemplos. Aqueles equipamentos vão te possibilitar, por exemplo, eu disse assim, você vai ter acesso ao meu sistema A. E para acesso ao sistema, eu te vou garantir uma banda mínima de conexão de, por exemplo, 512K. É um mínimo garantido que eu vou te dar. E como é que ela vai dizer realmente, olha, eu estou fornecendo 512 para você, para o meu parceiro? É através do monitoramento, por exemplo, de um switch combinado com o meu roteador de internet, ou combinado com o roteador que faz a ligação entre as duas empresas. Então, a partir desse monitoramento, desse recurso, é que eu vou estar dizendo assim, olha, esse SLA, esse meu acordo que a gente fez entre esse pacto de qualidade, está sendo obedecido. E eu vou poder também saber se tem problemas dentro desse acordo, né, desse monitoramento, eu vou poder identificar problemas. Vejam, né, já estou começando a querer entrar aí na área de falhas.
mas a área de desempenho ela fica somente até a parte mesmo de controle de estatística, coleta de dados ali. Tá? Aquelas ações preventivas, corretivas, é por conta da gerência de falhas. Não sei se lembram, né? Bom, a gerência de desempenho ela é baseada em estatísticas. Estatísticas de quê? Os dados são coletados dentro da minha rede. Eu faço a coleta de diversos pontos da rede que eu elenquei, que vão me servir como pontos de mensuração do que está sendo desempenhado dentro da rede, do que está sendo trabalhado. E através dessa coleta de dados, eu tenho então essa baseada em estatísticas. Eu vou pegar esses dados e vou trabalhá-los de forma que me forneçam, né, algum tipo de informação. Por exemplo, aqui. Aí eu vou estar fazendo a comparação entre o desempenho e vou comparar com o impacto dos meus negócios. Eu vou ver se aquilo que eu planejei lá no início está sendo executado, está atendendo a minha rede, está atendendo o que eu planejei. Isso vai impactar em alguma coisa no meu plano de negócios da minha empresa? Ah, se um serviço está atendendo bem, então, por exemplo, eu tenho um servidor rodando uma aplicação de vendas. E se ele está então trabalhando legal, né, memória, HD, espaço em disco, todos os itens de monitoramento que eu passei para aquele servidor está ok. Então, o impacto na minha empresa, quer dizer, está trabalhando legal, estou sem problemas. Mas se quando eu puder ver estatisticamente aquilo ali está começando a querer dar um problema, eu tenho que fazer uma atualização futura, né? Então aí eu já tenho que calcular esse desempenho e o impacto no meu negócio, ok? Bom, nós temos ainda aqui algumas possibilidades com a gerência de desempenho. Ela tem a possibilidade de quê? De analisar tendências, né? Eu vou poder, através dos dados coletados, saber se a minha rede pode aumentar. Ela tende a receber, por exemplo, muitos computadores remotos dentro da rede. Por exemplo, eu comecei com a minha rede só cabeada, mas eu posso ter uma tendência de ter que utilizar, talvez, dispositivos móveis dentro da rede, seja por palms, seja laptops, né? Então, analisar esses dados estatísticos vão me dizer tendências que eu posso estar abrangendo dentro da minha rede. Outro item é prevenir congestionamentos. Esse é um item fundamental dentro da sua rede. Se você quer garantir um mínimo de qualidade, o pacto de qualidade dentro da sua rede, você deve ser capaz, da gerência de desempenho, ser capaz de prevenir congestionamentos. Onde ocorrem principalmente os congestionamentos? Pode ser até mesmo os servidores, né? Eles estarem recebendo mais requisições do que ele pode atender. Pode estar ocorrendo dentro dos seus ativos e passivos de rede, né? Por exemplo, se eu tiver um hub dentro da minha rede e uma máquina está infectada ou está gerando muito tráfego, pode ocorrer muitas colisões na rede, então a comunicação na minha rede vai cair sensivelmente a velocidade dela. Então eu tenho que, a partir do meu monitoramento, da minha gerência de desempenho, prevenir que equipamentos venham a acontecer o quê? A serem congestionados. E aí a qualidade do meu serviço, da minha rede, começa então a decair. E outro item é planejar o crescimento da rede. Esse aí é fundamental, né? Pelo desempenho que está tendo da sua rede, pelo grau de utilização dos seus servidores, você vai poder o quê? Definir um plano de crescimento. Olha, eu tenho um servidor de e-mail, mas assim, eu pude analisar que a cada mês acrescenta-se 15 funcionários na empresa. Isso, cada funcionário desse tem uma conta de e-mail. E cada conta de e-mail tem 150 megas de tamanho. Então, o HD não vai suportar, daqui a 6 meses, 7 meses, já não vai suportar. Então, eu tenho que fazer uma expansão no meu servidor. O nível de processamento aumentou muito. Então, eu tenho que colocar ou mais um processador no servidor, ou trocar de servidor. O meu firewall já não está aguentando todo o tráfego que está aqui. A gente tem que dividir, fazer um balanceamento de carga. Entenderam? Então, são itens que eu vou planejar através do que está sendo coletado, né, nas estatísticas que estão sendo coletadas dentro da minha rede, eu vou poder fazer um planejamento de crescimento para a minha rede. Não é isso, Carlos? É verdade. Então, continuando essa história da estatística, né, é importante a gente lembrar que o tempo inteiro
essas estatísticas devem ser colhidas para quê? Para que as decisões de gerenciamento sejam tomadas com base em dados reais, em fatos reais que estão acontecendo sobre a rede. Por exemplo, você pode ter uma configuração inicial e essa configuração inicial ter sido afetada por alguma razão durante os trabalhos que são acontecidos na empresa e você está fazendo contas, planejamento, baseados naquela configuração inicial que foi modificada. Enquanto com estatísticas sendo colhidas em tempo real, você pode trabalhar com dados reais e planejar com uma qualidade melhor, certo? Quando a gente está falando em desempenho, o professor Evandro vem dando exemplos aí de falhas que podem acontecer, de você, da rede operar com a sua capacidade adequada e tudo mais, faz a gente pensar em dois conceitos, que são os conceitos de eficácia e eficiência, que estão, a gerência de desempenhos é muito voltada para esses dois conceitos, onde a gente pode, de maneira simplificada, considerar que nesse caso aqui, nesse nosso contexto, a eficácia é quando um sistema ou quando a rede, quando um objeto, ele cumpre a sua tarefa, ele é eficaz em cumprir a sua tarefa. E a eficiência é relativa à quantidade de recursos que ele consome para cumprir essa tarefa. Ele está cumprindo bem essa tarefa, com qualidade, com rapidez, com baixo custo, certo? Tem alguns questionamentos que a gente pode fazer para verificar se a gerência de desempenho está sendo eficiente, está sendo adequada em termos de garantir esses dois conceitos, que a rede esteja operando com eficácia e com eficiência. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Veja só, qual é o nível de capacidade de utilização? Como assim o nível de capacidade de utilização? O que a gente está querendo dizer a respeito disso? A gente sabe que os recursos computacionais eles têm uma limitação. Então, vamos supor que a quantos por cento da capacidade máxima a rede está operando nesse momento? A gente sabe também que os dispositivos eles têm uma durabilidade. Então, se eles operam na capacidade máxima ou a 95% da sua capacidade durante a maior parte do tempo, possivelmente esses equipamentos vão ter uma durabilidade menor. Então, é importante a gente acompanhar o desempenho, o nível de capacidade em que os dispositivos estão operando, para quê? Para, inclusive, planejar a compra de novos equipamentos, por exemplo. Ou ainda, alguns dispositivos, eles têm uma eficácia X quando estão operando a 50% da sua capacidade e eles têm uma eficácia X menos alguma coisa quando estão operando a 100% da sua capacidade. Por exemplo, um hub operando num nível de capacidade em torno de sei lá, 30%, 40%, possivelmente ele vai ter uma confiabilidade maior na repassagem dos pacotes do que se ele estivesse operando sempre em 100%. Captaram? Essa história do nível de utilização diz respeito a isso. O outro aspecto a outra pergunta, o outro questionamento é, o tráfego é excessivo? Ou seja, o nível de utilização da rede, ele é excessivo? A quantidade de pacotes que estão sendo transmitidos é excessiva? Pode ser que sim e pode ser que não. Isso vai ser determinado de acordo com a capacidade e de acordo com os serviços que estão sendo oferecidos. Uma outra parte, um outro aspecto também que a gente pode observar é se o tráfego está de acordo com os serviços que são oferecidos. Por exemplo, uma determinada empresa que tem um site, mas que não oferece serviços de comércio eletrônico, por exemplo, está tendo um alto grau de acesso à sua página. Então, o tráfego em relação a um determinado servidor está sendo excessivo. Por quê? Esse tráfego, ele é externo ou ele é interno? Então, a partir da resposta a esse questionamento, se o tráfego é excessivo, algumas decisões de gerenciamento e de planejamento podem ser tomadas. Nós temos ainda outras perguntas. O throughput está em níveis aceitáveis? O que seria esse throughput? Essa palavra, ela aparece não só na área de redes, mas também na área de sistemas operacionais, na área de arquitetura de computadores, na área de circuitos digitais. Mas, nesse caso aqui, o throughput está ligado à vazão da rede, à fluência dos dados na rede. Ou seja, os dados estão sendo transmitidos com uma boa fluência, o fluxo de transferência está em níveis aceitáveis. Se estiver em níveis aceitáveis de acordo com a capacidade da rede, beleza. Se não, a gente tem que parar para ver o que está acontecendo. Por exemplo, se você tem um link de internet que te possibilita fazer downloads a 60K e uploads a 30K, e num determinado instante você está fazendo download a 10K,
Ora, possivelmente a vazão dessa rede, o fluxo de transferência não está adequado com a sua capacidade. Então aí a gente vai tomar alguma decisão de gerenciamento baseado nisso. Aí lembra de novo aquela questão da proximidade entre as áreas de gerenciamento. Possivelmente uma verificação da gerência de desempenho vai disparar uma decisão, uma ação da gerência de configuração e assim por diante. Um outro questionamento é se existem gargalos na rede. O que seria um gargalo? Seria um ponto de pressão, um lugar específico que está sendo responsável por denegrir o desempenho geral da rede. Por exemplo, um hub sobrecarregado, um servidor que tem algum bug, que esteja recebendo os pacotes, não os esteja repassando, ou ainda um roteador que esteja configurado errado e transmite todos os pacotes para um determinado ponto específico e aquele ponto acaba se tornando um gargalo. Então existem pontos sobrecarregados na rede, pontos responsáveis por denegrir, de maneira geral, por degenerar o desempenho geral da rede. Então isso tem que ser verificado, é uma das ações que devem ser verificadas na gerência de desempenhos. E ainda nós podemos citar se o tempo de resposta está aumentando. O que seria isso? Seria um acompanhamento do desempenho do tempo de resposta às requisições que são feitas. Porque se durante um período inicial tudo está correndo bem e num período intermediário você verifica que o tempo de resposta vem aumentando gradativamente, pode ser que num futuro não muito distante os tempos de resposta não estejam mais em níveis aceitáveis. Então, fazendo uma comparação ao longo do tempo de resposta entre as requisições que são feitas, a gente pode verificar o desempenho de alguns serviços da rede e prevenir falhas, uma falha que possa vir a acontecer, ou ainda prevenir que uma falha de desempenho da rede venha a ter algum impacto nos negócios da empresa, como o professor Evandro já comentou há pouco tempo atrás, ainda nessa aula. Bom, e para responder a essas perguntas que o professor Carlos fez agora, todas elas, é preciso que a gerência de desempenho execute algumas funções que são essenciais no que se quer em um gerenciamento de uma rede. E essas funções, elas são significativas para um bom gerenciamento de rede. E é essa que nós vamos ver agora, essas funções básicas de uma rede. Funções básicas de uma rede, de um gerenciamento de desempenho, a primeira delas é controlar a operação diária da rede. Como controlar a operação diária da rede? Controlando a taxa de transmissão, o que está sendo enviado, equipamentos e serviços, como o professor Carlos já apresentou bem no início da aula, no primeiro slide, alguns equipamentos que nós vamos monitorar, vazão do tráfego, tempo de resposta, ou seja, o atraso, Então, controlar a operação diária do dia. Essas taxas de vazão, taxa de transferência, tudo isso são operações diárias, são operações básicas que são executadas no seu dia a dia. Você vai elencar na fase de planejamento quais itens eu vou estar gerenciando, E esses itens eu vou elencar o que neles eu vou estar gerenciando de desempenho, para me ter esse monitoramento, saber como é que anda esse servidor, se está bem, se está mal, se precisa ser trocado, se está trabalhando folgado ou não está. Então, essas atividades, acompanhando o slide, taxa de transmissão, equipamentos, serviços, vazão do tráfego, tempo de resposta, ou seja, atraso, são controles diários básicos dentro da sua rede. Um usuário está sempre enviando e-mail. Um usuário está sempre fazendo acesso à internet. Um servidor está sempre se comunicando com um outro, por exemplo, que está em outra cidade, em outro país, trocando e-mail, ou fazendo um serviço de proxy, ele está fazendo a chamada a arquivos de páginas HTML ou com outro tipo de conteúdo que está fora. Um servidor de streaming, que está buscando dentro de um servidor global lá o arquivo de mídia. Então são N possibilidades de operações diárias. E essa gerência de desempenho ela tem uma das funções básicas é controlar essa taxa de transmissão, por exemplo, de comunicação, do que está sendo trafegado, está sendo comunicado. Porque essa comunicação, dentro da rede, como a rede ela é feita para compartilhamento de serviços, troca de dados, então se você tem uma comunicação lenta, uma comunicação falha nessa troca de dados, muitos problemas podem ocorrer dentro da sua rede.
Então, aquele SLA, aquele pacto de qualidade que a gerência de desempenho ela se propõe a oferecer, vai decair muito aí com relação à não observação desses itens de gerenciamento. Outra função básica é assegurar a capacidade mínima de tráfego, como naquele exemplo do SLA. O meu fornecedor ele vai acessar um sistema que eu estou disponibilizando na minha empresa. A quantidade mínima, a qualidade mínima do link de vazão de internet que eu vou ter que fornecer para ele, por exemplo, é 512. Então, eu tenho que monitorar o desempenho da minha rede para garantir que esses 512 sejam realmente atendidos, no mínimo dele, né? Porque se eu começar de repente a fornecer para ele a 256K e não mais 512, pode ter uma perda na qualidade. Se, por exemplo, esse serviço fosse um serviço de videoconferência, no qual o requisito mínimo é de 512, para você ter um bom vídeo, uma boa visão e uma audição sincronizada, né, de uma conferência. Se a minha rede, o meu canal de comunicação com o meu cliente lá, meu fornecedor, de repente não oferecer esse 512, tiver muito tráfego, muita utilização dentro da rede, e eu só trafegar a 256, a 300K, eu vou ter um retardo lá na voz, na imagem, vai congelar, então vai ser um péssimo serviço oferecido, então vai estar trabalhando ali abaixo do limite. Então você estabelecer pontos de gerenciamento do limite mínimo, do tráfego mínimo, é fundamental nisso. Outro item é selecionar e utilizar indicadores apropriados, né? Para isso, tudo isso é feito na fase de planejamento. Quando você vai elencar lá, vai dizer, olha, nesse servidor de e-mail, quais são os indicadores apropriados para mim monitorar o desempenho desse servidor? Processamento, o processador, nível de utilização do processador, memória, HD, espaço em armazenamento, né? São itens essenciais no gerenciamento. Então, para cada servidor diferente que eu tiver, para cada serviço que eu julgar ser importante e fundamental dentro da minha rede, e que eu tiver que estabelecer um plano de desempenho, de gerenciamento de desempenho daqueles itens, eu vou ter que dizer quais são os indicadores que vão me dizer, olha, eu estou trabalhando acima da média, abaixo da qualidade, está boa, está razoável. Por exemplo, se for num servidor de páginas web, eu vou ter que controlar o número de requisições, né, quantas requisições por segundo, ou controlar o número de sessões, processador e memória, já não tanto HD, entenderam? Então, para cada serviço que eu disponibilizar, que eu for gerenciar, eu devo estabelecer os indicadores corretos que me deem uma situação real do que está sendo utilizado. Outra função é registrar os fatos para análise posterior. De nada adianta eu estar gerenciando tudo isso se eu não tiver como verificar isso posteriormente. Então, esse registro é nada mais que os logs feitos, né, que a gente chama de log. Registro. Ele vai registrar toda a atividade da minha rede, que posteriormente eu posso utilizar um programa para fazer a leitura, a análise, a síntese desses logs, que muitos geram logs complexos, você vê a olho nu assim, fica meio difícil você tirar uma informação. Mas quando você agrupa esses dados, joga no banco de dados, gera um gráfico, e aí você pode então saber realmente como está a situação, o desempenho daquele item gerenciado. Então você deve, né, uma função básica de um gerente de desempenho é registrar os fatos para que ele possa ser analisado posteriormente. Temos outras ainda, Carlos? Tem, vamos seguir aqui com as funções básicas, né, e deixar o professor Evandro respirar um pouquinho. Então vamos acompanhar aqui no slide. Entre outras funções básicas, né, estão a função de garantir que os dispositivos que estão sendo usados na rede suportam o tráfego naquele momento. Ou seja, na hora de planejar a rede, né, na hora de escolher quais são os dispositivos que vão ser usados, nós temos que escolher dispositivos que suportam o tráfego da rede, certo? Então veja só, se por um acaso eles não suportam o tráfego da rede, a gente tem que descobrir, a gente tem que monitorar que aquilo, a gente tem que saber se eles suportam ou não. E se por um acaso a gente detecta que está havendo um gargalo na rede, por exemplo, que algum dispositivo está operando uma capacidade no nível muito alto da sua capacidade, ou ainda que ele não está sendo suficiente para satisfazer, para manter
o fluxo de transferência em um nível aceitável, aí nós vamos ter que tomar uma decisão de gerenciamento, por exemplo, de comprar um outro equipamento com uma capacidade maior. Então, de alguma maneira, o gerente de desempenho da rede, ele tem que garantir que os dispositivos que estão sendo usados suportam o fluxo de transferência que é necessário para aquela rede. Para isso, ele tem que, por exemplo, no slide, localizar gargalos e identificar as causas. Por exemplo, vamos supor que tem um roteador que está sobrecarregado. E aí, pelo fato de estar sobrecarregado, ele acaba direcionando de maneira errada muitos pacotes. Pode ser que todos os outros roteadores da rede estejam configurados de maneira errada e todo mundo mandando os pacotes só para aquele. Ora, aquele pode ser o gargalo. Então, uma vez identificado o gargalo, por que que aquele roteador é que está recebendo 90% dos pacotes da rede? Então, a gente tem que verificar isso. Ao verificar isso, pode ser que a gente tenha que interagir com a gerência de configuração, por exemplo, para agir naqueles outros roteadores, para configurá-los corretamente, para balancear a carga de transferência dos pacotes aí pelos roteadores. Nós temos ainda outras funções básicas, que são atividades correlatas à gerência de desempenho, que são coletar estatísticas, analisar logs, avaliar o comportamento e determinar o desempenho em condições normais. Bom, essas estatísticas o professor Evandro já comentou, que seria, por exemplo, analisar os logs e retirar daqueles logs informações relevantes para tomar decisões de gerenciamento. Uma outra ação seria de examinar os próprios logs, possivelmente com ferramentas automatizadas, e avaliar o comportamento. Possivelmente, essa avaliação do comportamento, ela vai ser feita com base no exame dos logs e na coleta das estatísticas, certo? Vejamos, vamos supor que o comportamento do tráfego da rede, pela manhã, ele opera no nível X, e ele vai subindo durante a tarde até, vamos supor que 6 horas da tarde, aquela hora que todo mundo já fez tudo que tinha que fazer, já está todo mundo de boa, né? Aí, não, vou dar uma navegada aqui na internet, baixar uma musiquinha e tal. Então, naquele momento, a utilização da rede sobe, o tráfego aumenta. Então, avaliar o comportamento da utilização da rede, por exemplo, dos dispositivos que estão sendo utilizados. E, além disso, nós temos aí determinar o desempenho em condições normais. Ou seja, toda essa análise, toda essa avaliação, ela tem que ser direcionada para determinar um parâmetro que é considerado normal, que seria a utilização da rede em padrões normais, numa condição normal. Para quê? Para que a gente tenha um parâmetro para identificar quando quando uma anomalia está acontecendo. Ou seja, se a gente tem um padrão de desempenho normal, quando fugir daquilo, aí a gente vai ligar o alerta e vai ver o que está acontecendo. Para isso a gente tem que saber, a gente tem que conhecer qual é a capacidade, qual é o nível de desempenho em condições normais, para que a gente possa identificar quando uma anomalia está acontecendo. Aí no próximo slide, nós temos ainda a função básica de medir o desempenho de software e de hardware. Ou seja, vamos lembrar que em computação, em sistemas de informação, na informática, 2 elementos principais são necessários, o software e o hardware. O hardware são os dispositivos físicos que vão executar todas as funções. E o software são aqueles elementos, são aqueles programas que vão controlar o hardware e ainda eles vão representar todas as regras do negócio. Elas que vão o software é que vai implementar a funcionalidade, certo? Enquanto o hardware dá suporte para que o software seja executado. Em uma rede, tanto o desempenho do software quanto o desempenho do hardware tem que ser monitorados. Por quê? Porque o software, apesar de não ter, digamos assim, a capacidade do software poder ser limitada pela capacidade do hardware, ele pode conter erros, ele pode ter, digamos assim, gerar um fluxo de processamento muito alto. Então, a capacidade do software, o desempenho do software, também tem que ser avaliado, além do desempenho do hardware. No caso do hardware, possivelmente vai ser uma limitação física. Ele tem um processador, ele tem uma velocidade de processamento máxima que ele pode atingir, porque é uma limitação física, inclusive, dos componentes que são usados para construir aquele processador. Em relação ao software, não. São as regras, são o programa, as instruções contidas no software que vão determinar se ele terá um bom desempenho ou não. Então, o bom desempenho do software depende do bom desempenho do hardware e vice-versa. Então, é importante observar o desempenho desses 2 aspectos. Para quê?
para que a gente não tenha, numa determinada situação, uma perda de desempenho por causa de um ou por causa do outro. É isso aí. Agora é sua vez do lado. Bom, a gerência de desempenho, ela permite, né, a coleta, a análise das atividades e, posteriormente, uma correção, os ajustes, né, a serem feitos dentro da sua rede, né, dentro desse plano de gerenciamento que você executa. Então, logo, qual é a função do gerente de desempenho? Acompanhe aí. A função do gerente de desempenho é observar o desempenho. Primeira coisa, né, ele deve estar sempre atento ao andamento da rede, através de quê? Das coletas, né, de dados que ele elencou para cada servidor, ele deve estar monitorando e fazendo a análise, então, desses dados aí estatísticos. Outra função dele é alertar anomalias. O que quer dizer anomalias? Quer dizer coisas erradas, né? Falhas, possíveis falhas, coisas que não estão de acordo com o padrão. Se o normal é o funcionamento assim, se não está normal, é uma anomalia, né? Então está errado. Então ele tem que alertar essas anomalias, possíveis falhas aí acontecendo. Analisar tendências, né? Saber o que pode ser utilizado dentro da sua rede. Como eu falei, um exemplo atrás, minha rede hoje é toda, por exemplo, utilizando cabeamento, né? Rede Ethernet, usando cabeamento Cat5, por exemplo. Uma tendência hoje no mercado e na maioria das grandes empresas é a utilização de dispositivos móveis, seja por celular, na rede, ou Palm, ou notebooks. Então eu tenho que, através do que está sendo trabalhado, do que está sendo coletado, analisar tendências que eu posso estar empregando dentro da minha rede. Isso seria também um exemplo de crescimento, né, da infraestrutura de rede. Outra função é planejar expansões a partir dessa análise de tendências e documentar. A parte mais chata que existe dentro de uma gerência, né, que geralmente os profissionais, né, dessas áreas de redes principalmente, de outras também, de informática, têm dificuldade é com a parte de documentação da infraestrutura de rede ou do seu sistema que está sendo elaborado. Então, uma documentação completa, atualizada, ela é fundamental para a resolução de problemas futuros, para planejamento de uma expansão na sua rede, para saber, olha, seu chefe vai pedir, ó, como é que está a nossa rede agora? Vou precisar de fazer aquisição de equipamentos novos para o ano que vem? Né? Geralmente isso ocorre no final do ano. Vai fazer um levantamento, a gente tem tantos mil para gastar, a gente precisa saber o que precisa ser gasto, e aí você ainda vai coletar esses dados? Não. Você já tem que ter um banco de dados ali preparados, né, para saber, olha, a gente vai precisar adquirir isso, vai precisar adquirir aquilo. Então, através dessa documentação completa e atualizada que você vai manter, vai facilitar muito, então, essa parte do gerente, né, de saber o que é necessário, o que está se passando na sua rede e tudo mais. Bom, então, esse é o nosso gerência de desempenho, né? É a análise e o controle do que está sendo executado, ajustes dentro da sua rede. O próximo item do nosso modelo FCAPS é o modelo, né, de segurança, da gerência de segurança. A gerência de segurança é definida pelo ISO, né, o modelo, ela pode ser definida por dois conceitos. Um é a gerência e o outro é a arquitetura. Mas nesse nosso estudo aqui, a arquitetura não estará sendo trabalhada, e sim somente a parte de gerenciamento, né, que vai ser fornecido, né, a gente vai observar agora como é o controle dessa parte de gerenciamento de segurança, que nós vamos estabelecer também, quando é estabelecido dentro de um plano, já lá no planejamento. Você vai saber como gerenciar os pontos que eu considero críticos, né, de segurança para aqueles serviços aos quais eu fiz o quê? A disponibilização para os meus clientes. Não é isso, Carlos? É verdade. Bom, então vamos ver quais são os objetivos da segurança, da gerência de segurança, né? Um desses objetivos é elaborar relatórios de eventos, colher informações estatísticas, manter histórico de eventos, alterar o modo de operação quando necessário e ativar e desativar serviços quando for necessário também, certo? Então esses aí são os principais objetivos da gerência de segurança. Agora, para que a gente possa implementar a gerência de segurança, dois requisitos são necessários. Vamos acompanhar no slide. Um desses requisitos é ter uma infraestrutura de redes
de software e hardware para ser gerenciada. Ou seja, não adianta a gente não ter, implementar a gerência de segurança em redes se não tem uma rede para ser gerenciada. E o outro requisito é ter uma configuração prevista e políticas de segurança com metas definidas para serem seguidas, né, para serem alcançadas. Ou seja, é importante que a gente saiba o que e como gerenciar. Como você vai... por isso, esses requisitos são necessários para quê? Porque a partir da nossa infraestrutura e da nossa política de segurança, nós vamos verificar se existe algum evento de segurança válido, ou seja, se alguma coisa está acontecendo fora do normal, para que a gente possa alertar, né, como já foi visto nos objetivos, e possivelmente modificar a configuração, tomar alguma ação dentro da rede para evitar que algum evento de segurança, alguma falha de segurança aconteça, certo? Bom, na gerência de segurança, nós temos algumas funções básicas também, assim como nas outras gerências de desempenho que nós estudamos. As funções básicas da gerência de segurança, a primeira dela é gerenciar mecanismos e procedimentos de segurança. A segunda é garantir a manutenção da política de segurança. Veja, esse item ele é de fundamental importância. Você garantir a manutenção da política de segurança. Porque uma vez a política de segurança estabelecida, você fez todo o plano. Olha, dentro desse serviço nós temos que monitorar tais e tais eventos de segurança. Se eles ocorrerem, né, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo. Então, você cumprir, na verdade, aquilo que foi estabelecido é de fundamental importância, porque muitas vezes é criado todo aquele ambiente, são adquiridas ferramentas, feitos procedimentos, mas na hora da real aplicação daquele evento ali, de vistoria, de anulação de um pedido, de uma requisição, ela não é executada. E aí, todo aquele plano de segurança que você elencou, que você desenvolveu, vai por água abaixo, né? Então, quando você definir um plano, ele deve ser cumprido realmente como foi planejado. E mais um item, uma função básica, é manter e tratar os logs de segurança. Os logs são os registros, como eu já falei. Esses logs de segurança, eles não devem ser descartados em hipótese alguma. Porque muitas vezes ocorre tantos eventos de segurança lá, que a gente considera até normal dentro da rede, mas às vezes um crítico está lá no meio daquilo lá e passa desapercebido pelo gerente, né, de segurança. E então, ele pode ser analisado posteriormente por um outro tipo de ferramenta. Então, esses logs de segurança, tudo que ocorre dentro da rede, um arquivo foi deletado, se eu tenho registro disso, ele deve ser mantido. Se um arquivo foi aberto para visualização por um usuário que talvez não deveria, tem que ficar registrado tudo isso. Então, são itens que devem ser mantidos para uma posterior utilização. Bom, outras funções básicas são reagir a eventos de segurança, ou seja, quando acontecer algum evento relativo à segurança, alguma decisão tem que ser tomada, alguma ação tem que ser tomada. Outra é gerenciar recursos e serviços contra ameaças e violações. Por exemplo, mantendo sempre os softwares antivírus atualizados, fazendo todas as atualizações de segurança, verificando, por exemplo, se existe alguma porta de comunicação que não está sendo usada e está disponível para conexão com outros aplicativos, certo? Então, sempre monitorar os serviços e equipamentos para prevenir contra acessos indevidos e outras violações. Uma outra função básica é sempre, também é importante, emitir relatórios de eventos de segurança. Ou seja, quando acontecer alguma coisa, isso tem que ser reportado. Porque muitas vezes, como o Evanderson falou, um determinado evento de segurança passa desapercebido. E aí ele pode acontecer de novo. Isso pode ser a preparação para um futuro ataque, para um futuro acesso não autorizado. Então, qualquer evento de segurança ele deve ser reportado para quê? Para que se saiba que está acontecendo alguma coisa e, de repente, se possa detectar ali alguma anomalia, alguma coisa que esteja fora dos padrões normais. Bom, dentro da gerência de segurança, nós temos a função do gerente. São atividades que ele deve executar antes, né? Identificar informações e equipamentos que devem ser protegidos. Então, o gerente de rede vai ter que identificar que tipo de informação e servidores e serviços que eu devo estar, né, protegendo. Outro item
é implementar, ou seja, instalar, né, ferramentas de monitoramento de rede. Porque não adianta nada eu elencar, dizer assim, olha, eu sei que eu tenho que gerenciar requisições com relação ao meu servidor de aplicação de internet. Mas se eu não instalar nenhuma ferramenta de monitoramento de segurança, como é que eu vou saber o que está se passando, né? E como tomar uma atitude de remediação, né? Ou então de impedir que um ataque, que um hacker tente derrubar aquele serviço. Então, essas ferramentas de monitoramento devem ser implementadas, devem ser adquiridas. E depois, Carlos? É verdade. Então, antes, né, ele já tem que saber o que deve ser gerenciado e como gerenciar. E depois que a rede estiver em operação, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar diariamente os logs, ou seja, para tentar detectar o mais cedo possível se existe alguma anomalia acontecendo, se houve algum evento de segurança, encontrar possíveis pontos de acesso, para quê? Para não permitir que vulnerabilidades sejam exploradas e também manter um sistema de backup, ou seja, estar preparado para que, caso alguma coisa aconteça, ele tenha os seus dados resguardados, que a rede possa ficar fora de operação por um breve instante, enquanto o backup é carregado, vamos dizer assim, e ela retorna ao seu modo de operação normal, certo? Bom, então dessa maneira a gente fecha aí essa parte da gerência de segurança, né? E tem algumas questões, né, que são importantes que a gente gostaria de abordar no próximo slide. Vamos acompanhar aqui. Que seria a relação dos serviços com a segurança, sempre na tentativa de buscar um equilíbrio. Por exemplo, a disponibilização de serviços pode gerar questões de segurança. Por exemplo, uma empresa que decide comercializar os seus produtos através da internet, ou seja, fornecer o serviço de comércio eletrônico, isso tem implicações de segurança. Por exemplo, esse serviço ele deve estar seguro antes de ser disponibilizado. Então, todos os novos serviços têm implicações de segurança. Então, nós vamos deixar de oferecer um serviço porque aquele serviço pode não ser seguro, ou nós vamos dizer assim, bancar o serviço. Não, nós vamos oferecer esse serviço mesmo que ele não seja seguro. Então, é importante sempre buscar esse equilíbrio. Ou seja, oferecer serviços para os quais você possa garantir a segurança daqueles serviços que serão oferecidos, né, Evandro? Isso mesmo. Outro item que deve ser buscado equilíbrio é a facilidade de uso, né? Muitas vezes o gerente de segurança chega e estabelece aquele plano de segurança, né? Segurança em tudo, restrição de portas, restrição de acesso externo, FTP, o usuário não pode acessar tal site, não pode baixar tal extensão. Então ele cria aquele plano de segurança, é claro, sempre com a melhor das intenções, né, de proteger aquela rede no qual ele está trabalhando, no qual ele está gerenciando. Mas, de certa forma, todas essas medidas, às vezes, acabam engessando, né, as atividades que a empresa deve executar, né, que uma pessoa lá da contabilidade deve fazer acesso. Por exemplo, se você trabalha numa universidade, os professores, às vezes, precisam baixar alguma imagem, algum arquivo, algum vídeo da internet, precisam procurar um conteúdo mais complexo, assim, por exemplo, que trata de sexualidade. Você estabeleceu lá que se você achar uma palavra sexo dentro da página, é negado. Então, e às vezes é um site educacional que ele está ali buscando informações pedagógicas ali para ser repassado. Então, acaba de certa forma que não permitindo que as atividades da empresa sejam executadas de forma normal. Então, o plano de segurança estabelecido, ele deve ter um equilíbrio com relação à facilidade de uso. Deve ser um plano de segurança que permita, né, a empresa executar suas atividades normais. É verdade. Esses lugares que não dão condições para a gente trabalhar direitinho é complicado, né? É verdade. Vamos ver aqui mais um aspecto importante, que é o custo de investimento em relação ao custo da perda. Como assim o custo de investimento? Qual é o valor da informação que você precisa proteger? Em relação ao quanto você deve investir em segurança para proteger aquela informação. Se eu perder aquela informação, vai me custar muito caro? Se vai me custar muito caro, então vale a pena investir em segurança. Se não vai custar, ou se você acha que ninguém está interessado naquela informação, possivelmente você vai gastar menos, implementar menos recursos de segurança, porque aquela informação ela é irrelevante, vamos dizer assim. Então, é importante observar isso.
né, o quanto se gasta com segurança em relação ao valor que você dá às informações que devem ser protegidas. Ou ainda, a gente pode pensar no seguinte, eu vou implementar um determinado serviço para a minha rede, que vai ser disponível através da rede, que vai me gerar uma renda. O quanto eu vou deixar de ganhar se eu implementar aquele serviço por falta de segurança? Se eu vou deixar de ganhar muito dinheiro porque eu não vou implementar aquele serviço porque não tenho segurança, será que não vale a pena investir em segurança para poder ter condições de oferecer aquele serviço? Então, essa gerência de segurança, né, ela deve incluir uma negociação com outros setores da organização, por exemplo, setor de planejamento de negócios, de marketing, alguma coisa assim nesse sentido. Para quê? Para tentar ter um equilíbrio entre os investimentos em segurança e a disponibilização de serviços, de novos serviços que podem ser oferecidos pela organização. Certo, Evandro? É isso mesmo. Só uma pequena dica a mais aí com relação a esse plano de segurança. Deve ser estabelecido não só na parte de software, na parte de equipamentos ali. Você deve também preocupar-se na parte de estabelecimento de uma segurança física, né, de acesso ao local. Às vezes você coloca aquele sistema de firewall, de proteção contra hackers e outras coisas mais, mas uma pessoa qualquer da sua empresa pode chegar e ter acesso ao servidor ali. Então, são rotinas também que a gente deve ter, se preocupar com a segurança também física do local, questão de condicionamento de ar, eletricidade, acesso a outras pessoas. Então, são itens diversos, né, na área de segurança que devem serem elencados na fase de planejamento e de gerenciamento aí de segurança. Bom, pessoal, então finalizando, né? Vamos fazer aquela breve síntese da aula, Evandro? Nessa aula aqui, nós vimos o quê? A gerência de desempenho, né? Nós vimos que ela possibilita monitoramento e análise, né, do que está sendo utilizado aí na rede, permitindo que alguns ajustes possam ser feitos para manter, então, a qualidade da sua rede. Também nós vimos, dentro dessa aula, a gerência de segurança, né? Nós vimos alguns eventos de segurança que são elencados, são analisados, ferramentas de monitoramento que devem ser empregados e que devem ser mantidos aí para garantir a funcionalidade dos serviços no quesito de segurança. Bom, pessoal, então, ficamos por aqui. Boa noite a todos. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.